chegamos ao item 14, fique esperto, tá? Ao compor o romance, não esquece, romance é uma coisa muito valorosa, pega essa dica do mestre. Quando alguém falar em romance para você e estiver se referindo à Idade Média, você vai lembrar, é um poema, ou seja, um texto escrito em versos. E é um poema narrativo, ou seja, é um texto escrito em versos que conta uma história. Exemplo, professor, Romanceiro da Inconfidência. Cecília Meirelles, obra da UEMA. Como é que você faz para ficar de boa? Se é um romanceiro, é uma antologia de romance, ou seja, é uma seleção de pequenos poemas narrativos voltados para a Inconfidência Mineira. Aí o detalhe, né? Isso aqui. E o 2, quando alguém falar em romance para você e estiver se referindo à Idade Moderna, ou mais precisamente ao final do século XVIII, 1774, a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe, aí você já vai entender que é um texto escrito em prosa e que pertence ao gênero narrativo. Então tome muito cuidado, tá bom? Ao compor o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha o ano, segunda metade do século XIX, né? Isso aqui é realismo. Olha o autor, ficou mais claro ainda, Machado de Assis. A filiação ao realismo ocorre quando? A questão quer saber qual a característica realista presente na obra, né? Presente no fragmento. Então vamos lá. Aqui nós temos o capítulo 54, a pêndula. A pêndula, que é uma haste que existe no relógio. Saí dali a saborear o beijo, não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Eu vi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu teria um minuto a menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre os dois sacos da vida e da morte, e tirar moedas da vida para dá-las à morte, e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam, acabam, as mesmas instituições morrem. O relógio definitivo, perpétuo. O derradeiro homem, despedido do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra, deleitosa, prazerosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, de umas sobre outras, as semelhanças devotas que se alburrou para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante, não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento ardiloso e traquina saltou para a janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou no peitoril de uma janela, com feio necessitados de repouso, os dois vadios ali postos a repetir o velho diálogo de Adão e Eva. O fragmento de texto mostra pra gente o Brás Cubas fazendo uma confissão. Normalmente, quando ele perdia o sono, ele tinha insônia, ele ficava ouvindo o barulho da pêndula do relógio, imaginando que ele teria menos tempo de vida. O Brás Cubas, naquele momento, estava agindo de uma maneira racional, lógica e realista. Porém, ele disse que no dia que ele saiu para encontrar-se com a sua amante Virgília, quando ele voltou para casa e não conseguiu dormir, ele não sofreu, porque ele ficou lembrando. Bem, se ele ficou lembrando, significa dizer que ele fugiu da realidade momentânea. Isso é uma atitude de evasão e escapismo romântica. E ele, ao invés de pensar nos minutos a menos que ele tinha, a proximidade com a morte, ele pensou foi nos minutos ganhos que ele teve ao saborear aquele beijo, né? Observe, por favor, que o pensamento do cara acaba sendo um pensamento romântico. No momento em que ele perdia sono e ficava ouvindo o relógio, lembrando que ele ia morrer, ele pensou de maneira racional e realista, quebrando, portanto, o idealismo do romantismo. No momento em que ele se relaciona com essa amante, não consegue dormir, lembra dessa situação, ele está fugindo da realidade de maneira alienada, ou seja, sem criticidade, ele está esquecendo a verdade. Qual é a verdade? Independente de qualquer coisa, ele vai morrer. Então, no fragmento de texto, que nós percebemos é o autor Machado de Assis nos apresentando um personagem ridículo e patético, que é o Brás Cubas, que até sabe a verdade, mas que fica o tempo inteiro fugindo dela, romanticamente. Então, esta obra é realista quando ela desconstrói essa visão ridícula e patética do Brás Cubas, expõe o Brás Cubas ao ridículo e nos faz perceber como a natureza humana é romântica e retardada. Essa é a ideia dele, esse é o pensamento dele, né? Então, quando adota o modelo subjetivo, adotar o modelo subjetivo, ao construir um livro de memórias, não é uma contrariedade ao estilo romântico, porque o estilo romântico é subjetivo, né?
Então, assim, para ser realista, para ser um traço realista presente na obra, deveria ser objetividade, né? Reproduz a espontaneidade da fala. Isso é muito errado. A reprodução espontânea da fala, como forma de reprodução da forma de falar do povo brasileiro, isso é uma característica moderna. Desconstrói paradigmas consolidados pelas narrativas floretinescas, as narrativas do romantismo. Prefere a ação fluida em detrimento da reflexão. Está errado. Os românticos preferem a ação, os realistas a reflexão. Foca na descrição do espaço. Está errado. Foca no ser humano. Assim como na defesa intransigente de uma tese. Está errado. Isso é naturalista. A nossa resposta, portanto, letra C.